Olá, pessoal. Hoje nós temos como assunto nível de organização do corpo humano. Nele nós vamos identificar e descrever como é que essa organização acontece no corpo humano. Nós vamos ver o que é uma célula, tecido, órgãos e sistemas e como é que vai se organizar no corpo humano. Vamos ver também a diversidade das células, que existe uma diversidade muito grande de células, como foi descoberta e os cientistas envolvidos nisso tudo. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos ver o que é o organismo humano, né? Ao olharmos o aspecto externo do corpo humano, já é possível perceber que ele é formado por várias partes. É o conjunto dessas partes que forma todo o que é o ser humano. Não só o ser humano, né? A gente está falando aqui especificamente do ser humano, mas dos seres vivos de uma forma geral. Para facilitar, os cientistas dividem o estudo do organismo humano em diferentes níveis de organização: as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas. Então, esses níveis, eles vão se juntarem até formar o ser humano, vão se organizar. Então, vamos começar pela célula. Quem descobriu a célula foi o cientista inglês Robert Hooke. Observando um pedaço de cortiça com um microscópio, descobriu espaços vazios que chamou de célula. Então, o pioneiro, a pessoa que começou a estudar, foi esse inglês Robert Hooke, que descobriu em 1665 esses espaços vazios que chamou de célula. Muitos anos depois, os alemães Matthias Scheide e Theodor Schantz propuseram para todas as plantas e animais são formadas por células. Essa afirmação ficou conhecida como teoria celular. Então, a teoria celular foi proposta por esses dois alemães, que diz que todas as plantas e animais elas são formadas por célula. Mas o que é célula? Células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna, na qual cada parte é responsável por determinada atividade. Então, antes de mais nada, se ela é viva, se é uma estrutura viva, ela vai ter que desempenhar algumas funções dentro dela. Então, dentro dela vai ter algumas estruturas que são chamadas de organelas, que essas organelas elas vão fazer uma função na célula que vai mantê-la viva. Por exemplo, nosso corpo é composto por órgãos e por sistemas que vai nos manter vivos. Por exemplo, nosso órgão que faz com que nós respiramos é o pulmão, mas o pulmão ele tem um sistema que tem o nariz, que são as vias nasais. Nós temos a traqueia, nós temos o esôfago que vai fazer com que a gente possa respirar. Não só respirar, mas nós também temos a digestão, que temos o sistema digestório, nós temos o sistema circulatório. Então, o nosso corpo se mantém vivo porque esses órgãos e esses sistemas se mantêm organizados e funcionando. Da mesma forma, acontece na célula. E na célula nós vamos ver que existem as organelas. Então, vamos ver primeiramente os cientistas, né? Robert Hooke. Embaixo nós temos o microscópio, por onde ele observou, e ao lado, esses pontinhos pretos aí, isso aqui são a cortiça que ele observou. Não sei se dá para vocês verem aí, acredito que sim, cheio de buraquinhos, são os espaços vazios que ele chamou de célula. Na verdade, ele observou um local onde existia uma célula, não foi a célula propriamente dita. E aqui os outros dois alemães, Matthias Scheide e Theodor Schantz, que foram os que criaram a teoria celular. Então, vamos ver alguns tipos de célula. Nós vamos ver a célula animal. Observem que a célula animal ela é composta por várias organelas, foi o que eu acabei de falar. Cada organela dessa vai servir para alguma coisa. Por exemplo, complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai servir para eliminar a digestão da matéria que vai ter aqui dentro. O ribossomo, que são esses pontinhos aqui, bem pequenininho. O ribossomo vai sintetizar a proteína. O lisossomo, que é esse azulzinho aqui, ele vai digerir os alimentos. A mitocôndria vai servir para
produzir energia. E nós temos o retículo endoplasmático, liso, rugoso. Nós temos o núcleo, que é essa partezinha. Então, tudo isso são chamados de organelas e elas juntas vão manter a célula viva. Os vegetais também têm sua célula. Observe que eles têm muitas coisas parecidas. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo, o núcleo, a mitocôndria. Porém, ele vai ter duas estruturas que na célula animal não tem, que é o cloroplasto e o vacúolo. Esse cloroplasto é o que vai dar a cor verde, onde vai ser produzida a clorofila. Então, existe muita semelhança na questão das organelas, mas existem suas diferenças. Vamos ver aqui outros tipos de célula. Nós temos a célula bacteriana. Olha aí como ela é totalmente diferente, embora ela tenha algumas estruturas também. Tem o citoplasma, tem o ribossomo, tem o material genético, só que o material genético dele está solto. Uma célula fúngica, que é uma célula de um fungo. Ou aqui, ó, ela tem também ó, o vacúolo, complexo de Golgi, mitocôndrias, o núcleo, estruturas parecidas, porém seu formato é diferente. E as células dos protozoários são aquelas que causam doenças. Nós temos aqui a ameba, que causa amebíase, e nós temos aqui o paramécio, que ele não causa doença, ele tem a vida livre. Mas esse é o formato deles dois, certo? São células também. Aqui o paramécio, dentro do paramécio é que existem as organelas, as células. E nós vamos ver agora as células do corpo humano. Essa é uma célula muscular que forma os músculos. Isso aqui é um neurônio que vai formar o sistema nervoso. E aqui são os glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho é só um desses, só que aqui existem vários glóbulos vermelhos, que é a célula do sangue, uma das células do sangue, porque existem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Quando nós juntamos várias células, vai formar os tecidos. No contexto biológico, o tecido é um conjunto formado por células. Cada tecido é capaz de executar uma função em nosso corpo. Então, nós temos 4 tipos de tecido. Nós temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial é o tecido que vai formar a nossa pele. Ele é responsável pelo revestimento da superfície interna e externa. Aqui nós temos o tecido epitelial. Nós temos aqui a parte de fora, que é a pele. Nós temos os pelos. Essa partezinha aqui, amarela com vermelho, vai formar a epiderme. Depois dessa parte daqui para baixo, até chegar aqui nessa partezinha, que isso aqui é o tecido, já é o tecido conjuntivo, adiposo. Essa partezinha daqui para cá é a derme. Na derme nós vamos ter as glândulas sudoríferas, que vai eliminar o suor. Nós vamos ter as glândulas sebáceas, junto com o pelo, que vai eliminar o sebo, que é a oleosidade do nosso corpo. Vamos ter vasos sanguíneos, algumas terminações, certo? Então, isso aí, tudo é a pele, o tecido epitelial, que vai ser responsável pelo revestimento e proteção do nosso corpo. Nós vamos ter também o tecido conjuntivo, que é o tecido de preenchimento. Nós vemos que abaixo da derme tem aquela partezinha mais amarelada, que era o tecido adiposo, que eu falei para vocês, que é a gordura, que vai preencher o espaço entre os tecidos e os mantém unidos. Nós temos aqui no tecido conjuntivo, nós temos algumas divisões. Nós temos o tecido propriamente dito, que é o conjuntivo, certo? Que ele vai estar preenchendo após a epiderme, no caso aqui. Nós vamos ter o tecido sanguíneo, nós vamos ter o tecido muscular, que forma os músculos. Nós vamos ter o tecido cartilaginoso, que é o das cartilagens, que vai formar o nosso nariz, nossa orelha, cartilagem dessa região. Nós vamos ter o tecido ósseo e nós vamos ter o tecido adiposo. Então, está todos aqui mostrando a vocês, ó, tecido muscular, mostrando os músculos, tecido sanguíneo, que o sangue vai passar por aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, aqui, ó, a gordurinha, o tecido ósseo, que é os ossos, e o cartilaginoso, que vai estar entre os ossos para o movimento. Nós vamos ter também o tecido muscular, que é formado por células capazes de se contrair.
Encontramos tecido muscular em todo o corpo, passíveis de movimento ou não. Então, nós vamos ter o tecido muscular que ele vai se movimentar quando a gente mexe o braço, levantando e baixando. Esse é um movimento voluntário, que nós estamos coordenando, nós estamos fazendo. E existe o involuntário, que é aquele que a gente não consegue controlar. Como, por exemplo, quando a gente engole. A gente está comendo, por exemplo, uma maçã. A gente mastiga, mastiga e engole. Depois que a gente engole, ali na faringe, na laringe, nesse canal que vai levar para o estômago, vai agir ali o tecido muscular liso. Ele é quem vai fazer esse movimento involuntário e vai empurrar esse alimento até chegar ao nosso estômago. Aí nós temos aqui o tecido muscular esquelético, que é ligado diretamente nos ossos. O tecido muscular cardíaco, que é o tecido do coração. Nosso coração é um músculo e ele tem um tecido exclusivamente para ele, que é o tecido muscular estriado cardíaco. E nós temos o tecido muscular liso, que é que vai revestir os nossos órgãos. No caso aqui, nós temos o intestino, certo? Intestino grosso e intestino delgado. Nós temos também o tecido nervoso. O tecido nervoso leva e traz informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e toda a região do corpo. Nós temos aqui o neurônio, observa aqui o neurônio e suas ramificações. Essas partezinhas aqui, como se fosse uma luzinha, são chamadas de sinapses. É quando dois neurônios, eles se encontram, aí transferem a informação de um neurônio ao outro. Então, o nosso corpo é todo cheio desses neurônios. Nós temos o nosso corpo revestido de neurônios, sistema nervoso. E depois que se juntam os tecidos, vão formar os órgãos. Órgãos é um conjunto formado por dois ou mais tecidos diferentes que atua para a realização de determinada função no organismo. Então, aqui eu trouxe vários órgãos, certo? Montado aqui no corpo, é assim que tem a estrutura do nosso corpo. Nós temos aqui a tireoide, que é um órgão. Nós temos os pulmões, nós temos o coração, o fígado, o estômago, o rins, a bexiga e o intestino. Tudo, sim, também, gente, e o cérebro. Todos esses são órgãos que eles separadamente, eles vão ter uma função e junto eles vão formar os sistemas. Aqui eles estão todos juntos fazendo o funcionamento do nosso corpo. Após os órgãos vão se juntar, como eu já tinha falado, e vão formar os grupos de órgãos que também realizam conjuntamente funções específicas do nosso corpo. Então, os órgãos eles vão se juntar e vão formar os sistemas. Nós temos aqui o coração, certo? E as artérias e as veias, formando o sistema circulatório. Nós temos aqui os ossos, que vai formar o sistema esquelético. Nós temos aqui o sistema digestório, que vai servir para a digestão. Aqui nós temos o sistema nervoso, com o cérebro e os nervos em todo o nosso corpo. Aqui nós temos o pulmão, o sistema respiratório, que vai ter o pulmão e os outros órgãos agregados. Então, esses sistemas, observe que a gente pegou cada órgão e formou vários sistemas. E para concluir, nós vamos falar sobre a organização. Nós vamos pegar uma célula, só uma. Eu peguei a célula muscular. Essa célula muscular ela vai se juntar a várias células, vai formar o tecido muscular. O tecido muscular ele vai se juntar e vai formar um órgão. Nesse caso aqui, o órgão vai ser a bexiga. E a bexiga, junto com os outros órgãos, vai formar o sistema urinário. Observa aqui, rins, bexiga, as veias também, os ureteres. Então, é assim que se organiza o nosso corpo. Esse sistema, o sistema urinário, vai se juntar com o sistema cardiovascular, com o sistema nervoso, com o sistema respiratório, o sistema endócrino. Existem vários tipos de sistema. Eles vão se juntar e vão formar nós, seres humanos, certo? Encerro aqui a minha aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, que eu estarei para tirar dúvida de vocês. Bom dia! Oi, alunos! Vamos a mais um momento de aula de encontro, no qual vamos aprender juntos sobre alguns pontos dos gêneros textuais. E os dois gêneros textuais que nós iremos discutir nessa aula são autobiografia e notícia.
Convido vocês a prestarem atenção à leitura desta autobiografia desautorizada. Olá, meu nome não é Fidalgo, Fidalgo é meu sobrenome. O nome é Luiz Antônio Alves. Minhas atividades como cidadão comum, não sei se isso interessa, mas vai lá. Sou funcionário público, trabalho com análise de impressões digitais, ou seja, sou um papiloscopista. Agora preciso que vocês foquem bem na biografia, exatamente para facilitar a compreensão da autobiografia e vocês poderem fazer a diferença. Ruth Rocha nasceu em 1931 na cidade de São Paulo. Então, vocês vão continuar com essa leitura, percebendo que é alguém falando sobre Ruth Rocha. Então, é o texto biografia. Leiam mais esse texto, que é a apresentação que o escritor de livros infantis Bartolomeu Campos Queiroz faz de si mesmo, quando ele diz: nasci com 57 anos, meu pai me legou os seus 34. Vejam que ele fala dele mesmo, a autobiografia. A autobiografia é, portanto, um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Então, vocês fiquem atentos para esse sentido da autobiografia. Na autobiografia, o narrador comumente se coloca no tempo presente e, ao olhar para trás, o seu passado nada mais é do que uma tessitura de reminiscências. Recomendo que vocês leiam atentamente e busquem o significado das palavras reminiscências, tessitura, certo? Essas duas palavras. Chamo a atenção de vocês para o fato de que a autobiografia ela pode circular em diversos suportes comunicativos, certo? Nem sempre o seu produto final é um livro ou um roteiro de cinema, mas sim publicações em blogs, em redes sociais, que é o que mais vemos hoje. Sendo assim, as autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico de uma obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita em primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas pessoais. No entanto, gente, ela não é um diário, certo? Ela pode ser revelada para o público. Vamos para o gênero notícia. Pessoal, nesse tempo de fake news, eu quero alertar a todos vocês para a importância de uma notícia e de uma notícia verdadeira, porque o principal objetivo, a principal finalidade do gênero textual notícia é deixar alguém informado. Então, qual é a finalidade de você ser informados com notícias falsas? Nenhuma, não é verdade? Então, vamos aqui. As notícias, elas são veiculadas através de vários suportes, revistas, jornais, e atualmente elas têm se encontrado muito bem através das redes sociais, ou seja, através da internet, seja no computador, seja no celular, Instagram, WhatsApp, Facebook, mas nós, enquanto leitores, temos a responsabilidade de verificar essas notícias em várias fontes para que possamos realmente recebê-la com o teor verdadeiro que elas devem conter.
porque o mundo está assim, não é? De histórias falsas e nós não queremos recebê-las e não devemos, e muito pior repassá-las. Verificamos aqui algumas notícias. Temos aí por trás vários jornais de papel, não é? Antes era onde nós mais víamos as notícias. Hoje, os textos online estão muito presentes em nossa experiência do dia a dia. Quando as pessoas querem se informar, hoje elas não precisam mais aguardar a entrega do jornal pelo jornaleiro ou ir mesmo até uma banquinha de jornal para comprá-lo. Elas têm assim em sua casa as notícias através de tablets, notebooks e assim se tornam atualizados. Vamos revisar mais um pouco sobre a notícia. Ela é um texto informativo, sempre sobre um tema atual ou algum acontecimento real, sempre veiculada por jornais, revistas, meios televisivos, internet, dentre outros. Então, essa, digamos assim, é a essência do que seja uma notícia. Fiquem atentos para as características da notícia. Sempre é um texto de cunho informativo, descritivo e ou narrativo. São textos relativamente curtos e veiculados em meios de comunicação, certo? Então, estas são algumas características fundamentais do gênero notícia. Quando organizamos uma notícia, nós precisamos colocar em primeiro lugar um título, que é a essência do acontecimento, para que quem lê possa compreender do que se trata. Então, é fundamental que ele seja atrativo. Outro ponto importante da notícia é o que chamamos de lead. É sempre o primeiro parágrafo. É onde estão colocadas partes resumidas. Onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, o que foi que aconteceu. Então, resumidamente, traz tudo que a notícia contém. Então, depois de dar para vocês esses esclarecimentos sobre autobiografia e notícia, nunca será demais enfatizar a questão de procurarmos a verdade dos fatos. Fake news é algo que hoje está atingindo a sociedade de forma negativa. Envio a todos vocês um abraço, espero que assistam ao vídeo e respondam aos nossos questionamentos que serão enviados pelo formulário. Abraço.